Bom dia, tudo bem? Ui, finalmente estamos aqui para ler a Bíblia comigo. Hoje iremos ler o quarto capítulo, parte final, e o capítulo 5, amém, igreja? Aqui está a nossa arma, pegue a sua, por favor. Vamos fazer uma rápida e breve adoração. Ajeitando aí, gente. Só um minuto. E depois vamos fazer a nossa oração e vamos partir para a leitura, amém? Acredito que vocês estejam ouvindo. O que você precisa É ser forte. Nessa luta Eu estou contigo, contigo. mesmo pensando que você Está longe. Não perca a esperança. Não perca a esperança. espere, confie em mim. Espere, confie em mim. Basta dar um passo mais perto, um passo de cada vez. Você vai vencer. Siga a luz na escuridão. Tudo vai ficar bem. Sei que o coração está ferido. Apenas lembre, você é um guerreiro, guerreiro. Você é mais forte do que antes. Você é mais forte do que pensa, mais forte do que pensa. Espere, confie em mim. Espere, confie em mim. Basta dar um passo mais perto, um passo de cada vez. Você vai vencer a luz da escuridão. Mais perto, um passo de cada vez. Você vai vencer. Siga a luz da escuridão. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Mesmo em meio A escuridão, não desista, não se renda. Isso tudo vai passar, não é o fim, tudo vai ficar bem. Mesmo em meio à escuridão, não desista, não se renda. Vai passar, não é o fim, tudo vai ficar bem. A escuridão, não se renda, isso tudo vai passar, não é o fim, tudo vai ficar bem. Ser forte e corajoso, não é o fim, tudo vai ficar bem. Mesmo em meio à escuridão, não desista, não se renda. Isso tudo vai passar, não é o fim,
tudo vai ficar bem. Aleluia! Glória a Deus! Esse louvor nos lembra que devemos colocar nossa confiança e esperança no Senhor. Devemos colocar nossa esperança e confiança no Senhor, não é mesmo? E temos que estar sempre conscientes disso, treinando isso, como é que se fala? Exercitando, essa é a palavra, a nossa confiança, depositando ela em Deus, e não na nossa própria capacidade, ou no nosso emprego, ou na nossa saúde, ou no nosso dinheiro, na nossa capacidade monetária, na nossa capacidade intelectual. Nada disso, em nada destas coisas está a nossa confiança, senão em Deus, até porque é Ele mesmo quem nos dá essa confiança. E para exercitarmos a nossa confiança em Deus, nós precisamos estar diante dEle, conhecendo Ele todos os dias, nos lembrando de quem Ele é. E dependemos dele também para isso, do seu Espírito Santo. Então, nós devemos estar sempre comunicando esse nosso desejo ao mundo espiritual, de que a nossa confiança está nele. E nos lembrando disso também. Quando a gente fala, Senhor, minha confiança está em Ti, a gente não está dizendo isso para Ele, mas para nós mesmos, não é mesmo? Porque nós é que devemos nos lembrar disso constantemente, senão facilmente nós nos bandeamos para confiar em outras coisas e não em Deus. Então, se a circunstância está adversa, se está contrária à sua fé, ao que você acredita, ao que você declara, não se importe. O importante é que você deve declarar, visualizar na sua mente, para que a partir de então você consiga visualizar visivelmente, palpavelmente na realidade, né? Nesta dimensão, digamos assim. E é por isso que é importante estarmos, né, ouvindo louvores como esse e nos munindo da palavra de Deus, porque senão nós não vamos conseguir. Quero parabenizar você que está aqui, que veio até aqui buscando, né, um pouco mais de conhecimento, acreditando que eu posso te ajudar com tudo isso. E muito obrigada por estar aqui. Se inscreve no canal, deixe o seu gostei, que vai ajudar o vídeo a chegar a outras pessoas que também, com certeza, possam estar precisando dessa ajuda que você está recebendo, amém? Essa ajuda que eu estou entregando hoje é algo que eu recebo também de outras pessoas diariamente, né? São inúmeros os vídeos aí de cristãos fortemente munidos aí da palavra do Senhor, do conhecimento de Deus, nos ajudando, né, a ter outras revelações. Então, este é o reino de Deus, consiste nisso, de que o conheçamos e o façamos conhecido, de que recebendo um do outro, né, compartilhando um com o outro, assim nós possamos nos encher do Senhor. Aleluia. E aí eu recebo de alguém e transmito para você também, que já vai receber de mim e vai já então transmitir para outras pessoas. E não só na internet, tá, gente? Também pode ser no seu dia a dia, na sua vida, no seu almoço de família, no seu trabalho, no local onde você estuda, por onde você for, numa praça, a um mendigo no supermercado. Nós vimos aqui no capítulo 3, 3 ou foi o início do 4? Acho que foi no 4,
no início do capítulo 4, não, foi no 3 mesmo, no início do capítulo 3, Pedro, né, e João foram ao templo. Chegando lá, tinha um mendigo aleijado na porta do templo pedindo esmolas, né? Então, assim, às vezes a gente não tem nada para dar. Às vezes a gente está quase ali no mesmo lugar daquele mendigo, não é mesmo? Eu já passei por isso, já falei aqui com vocês sobre isso. Então, assim, Pedro não tinha nada, mas disse: o que eu tenho, nada físico, material, né? Pedro não tinha, mas ele disse: o que eu tenho eu te dou. Então, assim, tudo que Pedro tinha, ele compartilhou com aquele mendigo, e foi o suficiente para ele. Onde ele fez ali, o Senhor ali pôde usar Pedro para operar um grande milagre na vida daquele mendigo, daquele paralítico, glorificou o nome do Senhor. Então é isso que devemos fazer todos os dias, onde quer que formos, amém? Nas praças, nos supermercados, em todos os lugares, tá bom? E é por isso que devemos conhecer a palavra de Deus, para nos exemplar, para tirarmos como exemplo, para fazermos igual, para replicarmos. Não é só um mero acréscimo de conhecimento, mas é também para que possamos viver a palavra de Deus. Não adianta conhecê-la se não vivermos. Então, se eu aprendi que Pedro entregou tudo que tinha ao mendigo paralítico, eu também vou fazer isso, por onde eu for. E é nisso que consiste a aplicação da palavra de Deus. É para que possamos ver os exemplos que ali estão, para que também possamos replicar no nosso dia a dia, a partir do momento que a gente toma conhecimento de tudo isso. Tá bom? Eu vejo muitos cristãos que não replicam a palavra, acham que devem ser meros conhecedores. Muitos, inclusive grandes teólogos, que acham que não são dignos como Pedro. Pedro era digno de fazer um milagre, mas eu não. Por quê que Pedro era e você não? Não é a mesma matéria? Vocês não são pessoas igual? O Espírito Santo não habita em vocês igual? É o mesmo Espírito Santo. O que ressuscitou Jesus, o que estava com Jesus e o que deu poder, concedeu poder a Pedro e todos os outros discípulos e apóstolos, e a nós hoje é o mesmo Espírito. Amém? Então acredite nisso, essa é a verdade. Você também está, na verdade, está munido do mesmo Espírito, do mesmo poder que Pedro estava, que havia em Jesus, e que é capaz de fazer milagres ainda hoje. Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Amém? Então vamos à nossa oração para começarmos a nossa leitura. Papai, muito obrigada, Senhor, pelo acesso à Tua palavra, pelo acesso a todo esse conhecimento. Nos ajuda, Senhor, a compreendê-la, a entender a Tua mensagem e a vivê-la acima de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém? Então, nós paramos aqui no versículo 32 do capítulo 4. Por quê? Porque na minha Bíblia temos aí um subtítulo, não sei se na sua tinha, mas o que importa é que vamos aqui dar início a um novo tipo de assunto. Então, se tem um subtítulo, é um novo tipo de assunto. E aí vai entrar pelo capítulo 5. Vocês podem ver aqui que na minha Bíblia não tem um título no capítulo 5, ou seja, fala do mesmo assunto. E aí nós vamos adentrar tudo isso e vamos até o capítulo 6, ou seja, até o final do capítulo 5. Não vamos ler o capítulo 6, vamos ler apenas o 5 e a parte final do 4, amém? Então vamos lá. Aqui no meu subtítulo fala a comunidade de bens entre os primeiros cristãos e Ananias e Safira. A comunidade de bens significa partilha, como eles viviam com tudo, né? Todos os bens eram de todos. E vai falar também aqui de Ananias e Safira, que nós vamos conhecer juntos aqui. Na verdade, eu já conheço, talvez você também já tenha ouvido falar, mas nós vamos nos lembrar quem são eles, amém? Então, versículo 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e era
coração e a alma da multidão dos que criam. Preste atenção aqui já nessa palavra multidão. E nessa palavra, e era o coração e a alma da multidão dos que criam. O que eles estão dizendo aqui? Não importa o número de pessoas que criam. A gente viu aqui no início do capítulo 4 que já chegava a quase 5.000 e não importava a quantidade da multidão, o que importava é que eles andavam em unidade. Eles acreditavam na mesma coisa, eles faziam as mesmas coisas, eles eram um. Essa é a palavra, não tem outra. Eles eram um. Eles andavam na mesma linha, na mesma direção, com o mesmo pensamento, com a mesma crença. Então é assim que temos que estar alinhados com o Pai, tá bom? Com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos alinha e nos coloca em imagem do Filho e em direção ao Pai, tá bom? Então nós devemos ser um com eles e assim sermos um com a Igreja de Cristo, com a multidão dos que creem. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Deixa eu só ver, pessoal, se tá filmando, porque da última vez que eu tentei fazer esse capítulo, eu fiz ele quase inteiro, quando eu vi não estava filmando. Então, ainda estamos aqui, filme ok. É porque ele está apoiado ali, gente, e aí eu tenho medo dele dar um pause do nada. Mas então tá bom, tudo bem. Repetindo o versículo 33, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Viu? Eu acabei de falar aqui, né? De um mendigo que fora curado. E ele deixou de ser mendigo e deixou de ser aleijado. E com certeza se uniu a essa multidão. E não havia, pois, entre eles necessitado algum. Então, daí já a gente vê que a igreja é um corpo próspero. É um corpo onde não há necessidade. Mesmo que você entre lá a partir da necessidade, como foi o caso aqui do paralítico mendigo, você deixa esse lugar. E rápido, imediatamente, tá bom? Então, se por um acaso você acredita que está na igreja, que é a igreja, e que ainda sofre com algumas necessidades, principalmente as principais, as necessidades básicas da vida, como a moradia digna, a alimentação digna, diária. Se você ainda sofre com isso, ainda passa por isso, clame ao Senhor e fale com o seu pastor, com a sua igreja. Tenha humildade para dizer: eu estou necessitando e preciso de ajuda. Porque às vezes o pastor está lá luxando, super rico, nos super carros, e você está ali congregando, ajudando a igreja, mas passando necessidade quando volta para casa. Comunique isso ao seu pastor, comunique isso à sua igreja, não sinta vergonha, mas principalmente comunique isso ao Senhor, porque Ele vai dar um jeito e vai usar os que são dele, né? Aqueles que estiverem dispostos e disponíveis para te ajudar. Porque no corpo de Cristo não há necessidade de nada, principalmente do mais básico. O Senhor nos dá abundante graça para todas as coisas. Claro que tem coisas que precisam de um processo a ser seguido, né? Mas o Senhor nos dá dignidade, nos dá empregos dignos. Ele não nos deixa escravos. O Senhor nos dá abundante graça, dignidade de vida, tá bom? Então, creia nisso, seja humilde para pedir ajuda quando precisar e saia imediatamente da miséria, porque no corpo de Cristo não há miséria.
bom? Ore ao Senhor, comunique principalmente a Ele. Você pode talvez me perguntar, Rose, mas por que eu tenho que comunicar a Deus? Ele não sabe de todas as coisas? Porque a oração, gente, a oração não é simplesmente um comunicado a Deus. Deus, ó, tu não tá vendo o que eu tô passando? Não, não é isso. Deus já sabe sim de todas as coisas, mas a oração é algo espiritual. É, na verdade, uma comunicação ao mundo espiritual de que você tá colocando a sua confiança no Senhor, como eu mencionei mais cedo, agora no início do vídeo. É você deixar claro no mundo espiritual isso com palavras, tá? Fale, não só pense, fale. Claro que o Senhor também conhece o seu pensamento, mas o inimigo não conhece. O inimigo, ele não sabe dos seus pensamentos. Então, você precisa comunicar principalmente a ele. Olha, eu coloco minha confiança em Deus. Eu tenho humildade para pedir ajuda e eu vou sair da miséria, da necessidade. Continuando, porque todos os que possuíam bens ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Vamos comentar aqui sobre isso. Eles vendiam, né, todos os seus bens, os principais, né, e entregavam aos apóstolos. Então, os apóstolos eram os administradores de toda provisão. Os apóstolos eram os administradores de toda a provisão, né, de tudo que o Senhor provia através das pessoas. Eles entregavam com confiança para os apóstolos, que eram os líderes, né, dessa igreja. E aí os apóstolos administravam e davam conforme a necessidade de cada um. E assim todos andavam em unidade. Ou seja, não passavam necessidade. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que trazido é filho da consolação. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, ou seja, o significado de Barnabé significa filho da consolação. Levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, ou seja, acho que um terreno, se eu não me engano, herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Mas certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Ou seja, aqui significa que eles não confiavam tanto assim nos apóstolos. Esses dois, Ananias e Safira, sua esposa, sua mulher. Eles venderam, reteram parte, né? Se os apóstolos, vai que eles não administram tão bem assim, vou ficar com essa parte aqui para eu mesmo administrar. Ou seja, eles estavam, né, ali desconfiando dos apóstolos com essa atitude. E aí, Pedro, né, tendo a revelação do Espírito Santo, disse: por que você deixou Satanás encher seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? Ou seja, ele não estava mentindo a Pedro, ele estava mentindo a Deus. E retivesse parte do preço da herdade. Versículo 4 do capítulo 5 já, tá? Guardando não ficava para ti? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio
em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ele está dizendo aqui que... Pedro está dizendo aqui que se a propriedade era sua, você podia guardar, era sua. E se você quisesse vender, você podia ficar com tudo, porque é seu, né? E vendida não estava em teu poder. Pode ficar com tudo, porque é seu. Ele está dizendo aqui, você não era obrigado a fazer nada disso. Então aqui Pedro está repreendendo ele, porque veio ali a má intenção de que Ananias, querendo copiar o irmão, que era o Barnabé, Barnabé fez isso de todo o coração. Aqui não menciona que os apóstolos o compeliram a isso, o obrigaram a isso. Olha, agora, a partir de agora, vocês vão ter que fazer isso. Tudo que é de vocês, vocês vão vender, porque a gente precisa do que é de vocês. Vocês vão ser bonzinhos se vocês fizerem isso. Não. O próprio Barnabé foi lá, sabia o que tinha, vendeu e deu de todo o coração para a administração dos apóstolos. Ananias, hein? Querendo copiar, mas não com o coração livre de desconfiança, querendo, na verdade, se amostrar. Aqui mostra que a intenção de Ananias era se amostrar perante o povo, porém não tinha confiança nos apóstolos. Então Pedro está dizendo aqui, você não desconfia de homens, não é de nós que você desconfia do próprio Deus, de que ele pode nos usar para administrar isso bem. Então a mesma coisa eu já fiz isso. Nós não confiamos em Deus quando não entregamos, por exemplo, os nossos dízimos e nossas ofertas na igreja. Porque é muito fácil a gente dizer assim, eu vou devolver o meu dízimo, mas aonde eu quiser. Eu vou devolver o meu dízimo, mas aonde eu quiser, porque eu é que sei administrar. Eu não vou dar na mão dos pastores. Não sei o que eles vão fazer com o meu dízimo. Só que o dízimo, ele não é seu. O dízimo é de Deus. E ele ordenou que entregássemos no templo. Ou seja, na administração dos líderes. E se os líderes administrarem mal, aí é problema dos líderes com Deus, não é mais seu. O seu problema é quando você desconfia de Deus, dizendo, eu sei administrar melhor do que os teus líderes. Então, o problema não é você dar ou deixar de dar. É como você faz isso, com que intenção você faz isso no seu coração. Preste muito bem atenção nas suas intenções. Esteja sempre atento a elas, porque elas podem estar te fazendo pecar, mesmo quando aparentemente você está cumprindo uma lei, uma ordenança, uma doutrina. Amém? Isso fala muito comigo, porque eu ainda paro para pensar assim, sabe por quê? Porque às vezes vem as circunstâncias, necessidades maiores, as contas por causa da nossa má administração aumentam, né? Às vezes por causa da má administração dos políticos, aumentam os preços dos alimentos e de tudo mais que a gente necessita, mas isso não é justificativo. Aí eu, por exemplo, já deixei de dar o dízimo. Porque eu disse, se eu der o dízimo esse mês, vai me faltar o do alimento ou de qualquer outra coisa. Eu não acreditei que Deus poderia fazer o seu milagre na minha vida financeira. E aí eu deixei de dar o dízimo. Então eu não acreditei no Senhor. Eu acreditei no inimigo quando ele me disse, você vai ter necessidade esse mês se você devolver o dízimo. Você não vai conseguir pagar todas as contas. E daí se eu não conseguir pagar todas as contas? Eu tenho que acreditar que o Senhor não vai deixar me faltar conforto algum do que Ele já me deu. E tenho que também aprender a administrar melhor. Se o alimento está aumentando, então eu tenho que reduzir em algum lugar.
Eu tenho que aprender a administrar melhor. Então, eu devo pedir esse conhecimento do Senhor. Senhor, me ajuda a administrar melhor. E não deixar de devolver o dízimo. Porque o dízimo não é meu. E nem vou alocar ele onde eu quiser. É onde o Senhor me determina. Que é na igreja. O dízimo é da igreja. Quem vai administrar são os líderes do corpo de Cristo. O dízimo não é esmola, o dízimo não é imposto, o dízimo é da igreja, para a administração dos líderes do corpo de Cristo. E se você administrou mal suas finanças e tem medo de passar necessidade, olha ao Senhor. Cumpra o princípio mesmo assim com fé de que Ele vai te responder e não vai te deixar passar necessidade. E às vezes, se você passar necessidade, é porque você aprenda de uma vez por todas, eu preciso administrar melhor. E eu tô falando isso principalmente para mim, tá bom, pessoal? Principalmente para mim, pro meu coração. Isso é o que o Espírito Santo de Deus está falando para mim também. Amém? Então devemos fazer, confiar no Senhor. Pessoal, de vez em quando eu vou estar olhando, tá? Se o vídeo tá ainda em continuidade, porque ele já me pregou peças. E enquanto eu não tiver o meu tripé, eu não fico sossegada. Vamos lá então, capítulo 5, versículo 5 do capítulo 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Quando ele fala expirou, ele está querendo dizer que Ananias morreu, tá? Tem várias formas de se falar da morte na Bíblia. Tem o expirou, tem o dormiu, tem o... esqueci a outra palavra. Parece com expirar, mas é outra palavra. Então tem várias formas. Uma delas é expirou. Versículo 6. E levantando-se os mancebos cobriram o morto, viu? E transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes por tanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: porque é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Aqui, quando fala que houve um grande temor, é porque a igreja já estava imensa, né? E com certeza não era só Ananias e Safira que pensavam assim. Com certeza outras pessoas já estavam disseminando esse tipo de ideia no corpo de Cristo desde aquele dia, desde aquele momento do iniciozinho da igreja, como ainda acontece até hoje. Até porque não somos nós mesmos quem fazemos isso. Quem se encarrega desse trabalho é o maligno. Ele está aí para isso, para nos convencer do contrário, de que tudo que Deus determina é mal, é insuficiente. Mesmo que uns morram, outros serão convencidos por Satanás, como o próprio Pedro disse aqui. Porque você se deixou ser convencida por Satanás e tentou ao Espírito Santo? Porque é que entre vós os concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Versículo 9. Então ele está falando isso. Por que você se deixou ser convencida por Satanás acerca de que Deus não está correto? E aí extirparam, né,
foi extirpado imediatamente esse espírito imundo que estava nessas pessoas, né? Elas imediatamente foram aniquiladas. E aqui fala, e houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Ou seja, eles viram, né, da capacidade do Senhor e pararam, né, aí de intentar todas essas coisas contra Deus, contra os apóstolos, contra a igreja. E se você está passando por isso, aniquile, extirpe da sua mente já esse pensamento, essa ideia. Versículo 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Aqui, unanimemente, é isso. É que quando tentaram sair do unânime, não conseguiram. Ai, ai. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Uau! Olha aí, não sei se você já ouviu falar nessa lenda, né? Dizem aí que é uma lenda, né? Mas não é, é a verdade. Então, a população começou a ver tantos os sinais que começaram, né? Não havia mais hospitais, se é que havia naquele tempo hospitais. Os hospitais eram as próprias ruas onde os apóstolos passavam, principalmente Pedro, né? Eles desejavam que pelo menos a sombra de Pedro passasse, cobrisse eles, para que assim eles fossem curados. E acontecia. E os espíritos imundos também eram expulsos com isso, os quais todos eram curados, né? Finaliza aqui o versículo 16. Então isso é incrível. E como eu disse, nós continuamos com o mesmo espírito que estava em Pedro, e também podemos ser, né, ousados e termos desenvolvermos todo esse poder que já habita em nós, aqueles que creem em Cristo. Aí, aqui na minha Bíblia tem mais um subtítulo do capítulo 5 que fala assim: os apóstolos são milagrosamente tirados da prisão e dão testemunho perante o Sinédrio, o conselho de Gamaliel. Versículo 17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Uau! Aqui eles falam seita, porque seita nesse contexto significa um braço ou uma denominação de uma certa religião, que aqui no caso é a judaica, tá bom? Não é algo satânico, tá bom, gente? As pessoas contrárias à religião, que fazem coisas satânicas, costumam se denominar de seita. Elas se apropriaram desse nome, né? E as pessoas deixaram elas se apropriarem desse nome, mas a palavra seita nada mais é que um braço. É como congregação. Nós temos aqui várias denominações de congregações, mas todas que estão guiadas pelo Espírito Santo fazem parte da mesma igreja do corpo de Cristo, tá bom? Então é a mesma coisa. Aqui ele fala da seita dos saduceus, porque também tinha a seita dos fariseus, a seita dos escribas,
né? Então, cada um cria na mesma coisa, mas com algumas coisas diferentes. É igual os arminianos e os calvinos, todos são cristãos, mas uns creem conforme Armínio, outros creem conforme Calvino, calvinistas, né? Então, é isso, é mais ou menos isso, tá bom? Não é nada satânico, não, é só um braço da religião judaica. 18. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. E agora aqui são os saduceus, não são mais os fariseus. Lembra, no outro capítulo eram os fariseus, agora são os saduceus. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem. Ou seja, na madrugada, na noite, os apóstolos, eles tinham sido presos. Milagrosamente, os próprios anjos descendo do céu vieram, os libertaram, de modo que a prisão não viu os que estavam, né, cuidando dos presos. E diz para eles: vão e se apresentem no templo e continuem ensinando, façam o que é de rotina. E aí, de manhã, o sumo sacerdote foi buscar eles na prisão, só que eles não estavam mais lá. Versículo 22. Mas tendo lá ido, os servidores não os acharam na prisão, e voltando, lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas, que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Gente, como louco deve ser isso, hein? Quão louco deve ser isso? Meu Deus. 26. Eu quero que você imagine, tá? Enquanto a gente lê, vai imaginando a cena. É importante que você entre dentro da cena. Imagine o quão louco é isso. Milagre por cima de milagre. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Ou seja, eles não assumiam nem o pecado de ter, né, crucificado Jesus. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens? Novamente, eles estão dizendo: não vamos obedecer vocês, porque nosso Deus tem uma palavra contrária, diferente, uma direção diferente da que vocês estão nos dando. E nós não vamos obedecer vocês, porque vamos obedecer a eles. E é assim que devemos agir, amém? Vamos grifar aqui essa parte. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Tá no versículo 29b. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes.
suspendendo no madeiro. Então ele diz, e que eles, os líderes falaram assim, né? Os sumos sacerdotes. Quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Aí Pedro disse assim: o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, suspendendo no madeiro. Eles estão dizendo, estão se eximindo da culpa, e Pedro está dizendo, não, foram vocês mesmos que fizeram isso. Pode assumir. 31. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador. Com a sua destra, o elevou para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho certo fariseu, chamado Gamaliel, tá vendo? Aqui já é o fariseu, tá? O fariseu é do outro braço da religião judaica. Chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, levassem para fora os apóstolos. Ou seja, esse Gamaliel era venerado pelo povo. Quando fala o povo, não está falando da igreja, está falando da população em geral, tá bom? E disse-lhes, varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, essa é a palavra para morrer, perecer. Expirar, perecer, dormir. Então, a diferença dessas palavras, por que uns expiram, outros perecem, outros dormem, né? A diferença está na pessoa, tá bom? Às vezes ele vai dizer, esse daqui pereceu, esse daqui expirou. Pode ver que Ananias e Safira expiraram. Por quê? Porque eles já faziam parte da igreja. Já esse Judas, eu não sei ainda direito de quem ele está falando. Se eu me lembro bem, é o Judas que denunciou Jesus, tá? Que entregou Jesus para ser morto. Não é o Judas Tadeu. Então, esse aqui, ele pereceu, né? Por quê? Porque esse Judas andou com Jesus, mas ele pereceu. Aí ele está falando, né? No 37. Depois deste, levantou-se Judas o Galileu nos dias de alistamento. Mas Judas não era Galileu, ele era Iscariotes, né? Dessa cidade aí que dava o nome de Iscariotes. Mas eu realmente não sei de quem ele está falando aqui no momento. Nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la. Ou seja, esse Gamaliel, pelo visto, já estava aqui querendo crer, né? Ele já estava dizendo, se essa é uma obra dos homens, ela será desfeita. Inevitavelmente, a gente não precisa fazer nada. Mas, se é uma obra de Deus, nem que a gente tente
desfazer, a gente não vai conseguir, né? Ele está sendo sensato aqui e está dizendo a todo o povo: deixem essas pessoas livres. Se elas querem pregar, falar de Jesus, deixa falar. Se não quiserem, não deixa falar. E não cabe a nós ficar tentando matar ou desmatar, tentando proibir isso. Porque se for uma obra de Deus, a gente não vai conseguir. É isso que ele está falando aqui, tá bom? E ele deu, né, exemplos reais dessas duas outras pessoas, que como aconteceu. Vamos grifar aqui também. Se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la. No versículo 39. Para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. 40. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, uau! Os apóstolos ali já tinham sido, né, maltratados com açoites. Mandaram que não falassem no nome de Jesus e o deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Uau! E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Gente, que lindo esse versículo 42, né? E o 41 também. Eu vou botar uma chave aqui no 41. E o 42 eu grifei com um marca-texto. E o 41 fala: retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Ou seja, quando você é maltratado e padece de alguma maneira porque ama Cristo e está fazendo somente o que Ele mandou, né? Que é todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Quando você faz somente o que Deus manda, independente do que os homens se agradem ou não, e você mesmo assim padece por isso, você tem que se alegrar, porque você foi achado digno de passar por isso. Ou seja, Deus te considerou tão forte, tão poderoso, a ponto de que você pode passar por isso, que você não vai negá-lo, que você não vai, né, aí blasfemar, de que você vai continuar nesta obra. Então, pessoal, essa obra não é para os fracos. Padecer o nome de Jesus é para os fortes. E grande será o galardão dos que padecem. Como eu já mencionei também aqui nos vídeos, existe ainda até hoje uma igreja perseguida que muito padece, né? Aqui no Brasil ainda não fomos achados dignos de padecer a este ponto. Mas haverá um dia em que toda a igreja será perseguida. E nós devemos estar prontos e preparados para isso. Munidos aqui da palavra do Senhor. Tudo que contém aqui precisa estar aqui muito bem. E aqui muito bem firmado. Para que nós consigamos, né, ser achados dignos de padecer diante de uma perseguição, não retroceder. Amém? Porque nós não somos dos que retrocedem. Então, aqui no versículo 42 acaba o capítulo 5. O capítulo 6 nós vamos deixar. O 6 e o 7, eles são juntos. E nós vamos deixar para o próximo vídeo, amém? Vamos então fazer a nossa oração. Quero te falar mais uma vez, se você veio aqui, foi edificado, se esse vídeo te ajudou a esclarecer alguma coisa, ou simplesmente te ajudou a conseguir ler a Bíblia, porque para mim ajuda muito fazer esse vídeo, me ajuda a ler também a Bíblia. Então, se te ajudou pelo menos a conseguir ler as Escrituras, agradeça, deixa aí o seu like, agradeça a Deus primeiramente, né? Porque diante aí de
tantos cursos pagos que a gente tem que fazer para conseguir que alguém faça isso conosco. Eu estou aqui me disponibilizando para fazer isso gratuitamente. Então faça com que esse vídeo, né, alcance aí relevância e chegue na vida de outras pessoas. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com quem você acha que deve, tá bom? E seja abençoado e seja uma bênção. Vamos então orar, finalizando o nosso vídeo. Deixa eu ver se está filmando. Papai, eu quero te agradecer por todo o conhecimento que já nos deste, por nos trazer até aqui, para estarmos unidos, te conhecendo e te tornando conhecido. Que no dia em que formos achados dignos de padecer pelo teu nome, nos mantenhamos firmes no teu espírito, assim como os apóstolos se mantiveram firmes. Que continuemos no teu corpo e nada nos faça retroceder. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, para que sejamos terra fértil, para que essa semente frutifique em nós e através de nós. Não deixa, Senhor, que nos tire, Senhor, que qualquer tipo de situação nos tire, Senhor, a nossa semente e nos faça esquecer dela, mas ajuda-nos a vivê-la intensamente no nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não aceitou Jesus na sua vida como Senhor e Salvador, aceite-o agora comigo, amém? Escreva aí nos comentários, eu aceito, e passe a estar aqui sempre comigo e a seguir também outros canais. Se você entrar aí nos meus canais onde eu estou seguindo, são todos canais muito preciosos. Siga também, né, esses outros canais e seja edificado, construído aí na sua fé, aumentando a sua fé e o seu conhecimento de Deus. Amém? Então vamos lá, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Salva-me do poder do pecado e da morte e seja o meu Senhor, ensinando-me todas as coisas, para que no dia em que eu for achado digno de padecer pelo teu nome, eu possa resistir. Escreve o meu nome no livro da vida e que eu seja achado no teu corpo, achado em ti, na tua vinda, em nome de Jesus. Amém. Diga eu recebo, escreva amém, é importante, e passe a fazer parte desse corpo maravilhoso. Se você ainda não faz parte de uma igreja, procure uma e esteja fazendo parte do corpo de Cristo com a gente. Em breve você também será mais um divulgador da palavra de Deus e mais um canal de bênção para a vida dos irmãos e de milagres, amém? Grande beijo, até mais. Tchau.